Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Angélica e hoje nós vamos ter uma pequena aula, né? Uma série de aulas que eu estou propondo para vocês, né? No caso 4, em que nós vamos aprender a escrever uma redação do zero, tá certo? Então é isso. O tema das nossas aulas ou da nossa série de aulas é como escrever uma redação do zero. Tudo bem? Gente, nós estamos na etapa final dos nossos estudos. Dia 3 de novembro, nós temos uma prova muito importante, né? Para aqueles que estão se preparando. Então, o meu recado, antes de nós começarmos essa aula, é o seguinte. Primeiro ponto, né? É você realmente acreditar que esse tempo que vocês têm é importante, até a prova é importante, né? Então, organizem-se, façam revisões, pequenos mapas, escrevam, gente, né? Escrevam e acreditem que vocês não são uma página em branco. Esses 3 anos de ensino médio serviram para muita coisa. Todos vocês estudam, todos vocês leem, assistem filmes, novelas, escutam músicas, tá certo? Então, não é difícil escrever uma redação, tá bom? Vamos aqui um pouquinho mais à frente. E aí nós vamos estudar, certo? Nós vamos estudar tendo em vista que não é difícil escrever uma redação. A gente precisa apenas o quê? A gente precisa aprender a colocar essas ideias que nós já temos no papel, organizar essas ideias dentro de um modelo, dentro de uma estrutura. E para isso, nós vamos estudar parágrafo por parágrafo, o que fazer em cada parágrafo, tá certo? Vamos começar hoje pela introdução. Como escrever uma introdução? Primeiro parágrafo do texto dissertativo argumentativo, professora. A primeira linha, como é que eu começo? Vamos aqui para o passo a passo, tá certo? Primeiro passo, contextualize. Gente, isso aqui é fundamental, tá certo? Contextualizar. O que é isso, professora? E aí eu passei o ano inteiro batendo nessa tecla. Comece sua redação a partir de algo que você sabe. Você vai apresentar o tema para o seu leitor. Vamos supor que quem vai ler sua redação não sabe sobre o que você vai escrever, né? E aí você vai ter que introduzir esse tema para o seu leitor. Você vai ter que dizer sobre o que é que vai tratar o seu texto. E nessa introdução, o primeiro passo é contextualizar. Ou seja, dizer que esse assunto não é novo, que ele está presente nos filmes, nas séries, nas leis, nos animes que nós assistimos, nos livros que lemos, nas músicas que ouvimos, enfim. Você vai citar algo, fazer referência a algo que já contemplou esse tema de alguma maneira. E para isso você vai usar o seu repertório sociocultural, tá certo? Logo no começo da redação. Por quê, professora? Contextualizar é tão importante, porque vamos supor que você não saiba como começar a escrever, mas aí você lembrou daquele filme que você assistiu sobre o assunto. A primeira coisa que você lembrou foi sobre aquele filme, né? Ou sobre a música que tratava a respeito daquele tema. Então, é como se fosse um quebra-gelo entre você e o leitor, em que você vai ambientar esse leitor para introduzi-lo dentro do tema, tá certo? Então, o primeiro passo é contextualizar para que o seu leitor comece a entender o tema da redação. Daqui a pouco nós vamos ver na prática como é que nós vamos fazer isso. Segundo passo, professora, apresentar o tema e transcrever a frase temática. Isso aqui é muito importante, porque
há casos, em bastante casos, né, de fuga ao tema, de tangenciamento desse tema. Quando você não consegue contemplar os assuntos que estão presentes nesse tema. Então, é importante que a gente transcreva essa frase temática logo após a contextualização, só que você não vai transcrever de qualquer jeito, tá? Nós vamos ver que você tem que preparar a sua escrita para isso, você tem que brincar com as palavras, e há muitas maneiras de fazer isso, nós vamos ver uma aqui também a partir de um exemplo, tá certo? E o terceiro passo é inserir a tese. O que é tese, professor? É sua opinião a respeito daquele assunto. O que é que você pensa sobre esse assunto? E aqui nós vamos inserir essa tese com os dois problemas, com os dois argumentos que vocês vão desenvolver no parágrafo 2, que é o desenvolvimento 1, e o parágrafo 3, que é o desenvolvimento 2. Mas lá na frente nós vamos ver como, né, essa introdução vai deixar explícito o seu projeto de texto, certo? E por que ela é tão importante? Porque todo o seu texto vai se guiar a partir daquilo que você disser na introdução. Tudo bem? Hoje nós vamos analisar o quê? A introdução, tá bom? Vamos ver aqui esse exemplo de introdução. Esse trecho de redação, né, foi escrito por Maria Luísa Janucci, foi uma redação do Enem 2023, tá certo? E ela tirou nota 1000. Vamos aqui para o passo a passo. Primeiro passo, contextualização. De acordo com a pensadora brasileira Djamila Ribeiro, o primeiro passo a ser tomado para solucionar uma questão é tirá-la da invisibilidade. O que é que ela está fazendo, né? Lembramos que a redação em 2023, o tema de redação foi a questão do trabalho de cuidado associado, da invisibilidade do trabalho de cuidado relacionado às mulheres, né? Mas foi mais ou menos assim o tema, não me lembro com precisão, mas foi exatamente isso. E ela vai falar a respeito desse tema a partir da perspectiva de que o leitor não conhece. Então, o que ela vai fazer é citar essa estudiosa, historiadora Djamila Ribeiro. E o que é que ela diz? Ela toca em um dos assuntos, né, que estão presentes no tema, que é a questão da invisibilidade desse trabalho de cuidado, do trabalho doméstico associado às mulheres. Que o primeiro passo para solucionar um problema é justamente tirá-lo da invisibilidade. Isso significa o quê? Dar ênfase a ele, conversar, dialogar, discutir a respeito desse tema. Ou seja, essa redação é pertinente porque nós vamos discutir acerca disso aqui, acerca do trabalho doméstico que tantas e tantas mulheres fazem, que infelizmente é visto como algo menor. Ela cita, faz essa contextualização, cita a Djamila Ribeiro para entrar no tema da redação. E aqui, né, essa parte de rosa toda é contextualização que ela faz. Note, gente, que é breve, né? Ela não se alonga muito, ela vai justamente até o ponto que diz respeito ao tema da redação, é breve, né? Enfático, por isso mesmo, prático, tá bom? Agora, nessa partezinha azul, nós temos a apresentação do tema e a transcrição da frase temática. Eu disse para vocês que é importante que essa frase temática esteja presente dentro da redação, certo? Mas como é que nós vamos fazer isso? Não é de qualquer jeito, não é uma cópia. Porém, olha que
a conjunção, né, adversativa. Porém, no contexto atual do Brasil, as mulheres enfrentam diversos desafios para que seu trabalho de cuidado seja reconhecido. Vejam como ela começa aqui a contextualização de acordo, né? É um conectivo que serve para citar alguém. Veja como ela começa a apresentação do tema, porém, ou seja, fazer um contraponto entre duas realidades, né? A realidade exposta pela Djamila Ribeiro, que crê ser necessário retirar um problema da invisibilidade, e a realidade de inúmeras mulheres que têm o seu trabalho visto como menor, né? São desmerecidas porque fazem serviços domésticos, tá certo? E aqui ele acaba transcrevendo a frase temática, né? As mulheres enfrentam diversos desafios para que o trabalho de cuidado seja reconhecido. Todos os elementos da frase temática estão aqui. Mulheres, trabalho de cuidado, invisibilidade, certo? Então, ele vai apresentar esse tema, o tema da redação. A invisibilidade do trabalho de cuidado associado às mulheres, tá certo? E ele vai meio que incorporando esse tema a partir de sua argumentação, dizendo com suas próprias palavras. Primeiro passo, contextualização, né? Citar alguma coisa que remeta à obra, um filme, uma série, algo do tipo. E o segundo passo, justamente a questão da apresentação do tema com a transcrição da frase temática. E aqui, professora, o último passo, né? A exposição da tese. Ele vai dizer que esses desafios, né? A invisibilidade desses desafios enfrentados cotidianamente pelas mulheres geram impactos em suas vidas. Isso é uma tese, isso é um posicionamento que ele vai defender, ou seja, ela, né, no caso, vai defender ao longo de todo o seu texto. Geram graves impactos em sua vida, como a falta de destaque, certo? Nesse sentido, essa problemática ocorre em virtude do quê? Sobre o que eu vou falar? O que eu vou argumentar dentro do meu texto? E aí ela escolhe 2 argumentos. Primeiro, omissão governamental, certo? Isso aqui, gente, é imprescindível citar os 2 argumentos, ou seja, os 2 assuntos sobre os quais você vai falar ao longo do texto. Primeiro, omissão governamental. Assim que ela terminar esse parágrafo, o segundo parágrafo vai ser a respeito da omissão governamental. Ela vai ter que retomar essa questão que ela coloca aqui, que vai discutir dentro, né, da redação. E a segunda, influência mediática, né, que é o argumento 2, ou seja, no terceiro parágrafo, ela vai precisar retomar essa questão da influência midiática. Né? São 2 fatores que determinam a omissão governamental e a influência midiática, são 2 fatores que determinam essa questão da invisibilidade do trabalho de cuidado relacionado às mulheres. E aí ela vai dizer por quê. Ela vai defender, retomar isso aqui, defender, utilizar os seus repertórios ao longo do desenvolvimento. Nós vamos amanhã ver como é que ela vai fazer isso, tá certo? Então, gente, é isso. A introdução, ela segue esses 3 passos. Contextualização, com as nossas citações, com os nossos repertórios, né? Aquela coisa meio que banho-maria, para fazer com que o leitor entenda minimamente a pertinência desse tema, né? Porque ele já foi discutido por outros filósofos, ele já foi
pauta de leis, ele já foi tema, por exemplo, de um reality show, de uma discussão, né? Ninguém sabe, mas o repertório ele é bem diverso. A apresentação do tema, sobre o que é que nós vamos falar, esse repertório ele está atrelado ao quê, né? E aí ela coloca a questão do trabalho de cuidado relacionado à mulher e a tese que exatamente o que ela pensa a respeito disso, com os dois argumentos imprescindíveis aqui: a omissão governamental e a influência midiática, dois argumentos que ela vai, sobre os quais ela vai refletir ao longo do seu texto. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês estudem, tá certo? Isso aqui é só uma pequena ajuda para que vocês relembrem o assunto que nós discutimos ao longo de todo o ano, tá certo? É isso. Fiquem com Deus, fiquem bem, em paz, estudem e até mais.